repente o Marcos me liga sem eu entender o que ele estava falando, meio que blá 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 blá, e eu achei que fosse alguma coisa que fosse até com a família dele, né? E que tinha acontecido, e eu fiquei nervoso na hora. E nisso ele telefonou e disse: nós vamos ser pai de 2 meninas. E foi lindo de arrepiar. Então foi assim uma coisa bem legal, maravilhosa, assim, aquilo ali eu já comecei a chorar, né? Como a gente já enche os olhos de lágrimas. Contato com as meninas, a gente entra com uma documentação no fórum, né, da juventude. E essa documentação, quando a gente entrou com essa documentação, foi bem diferente do que a gente imaginava. Porque tem muitos documentos que você tem que entrar. Então a gente já tinha verificado todos os documentos que necessitava. E quando a gente entrou com essa documentação, a gente não sabia que a gente tinha que casar. E aí a gente disse, poxa, casar. E aí a assistente social olhou pra nós e disse assim: eu posso fazer essa união estável de vocês agora. E eu disse: mas eu nunca pensei em casar, eu não posso ser pai sem casar? Apenas do lado dele. Ela disse que não. E aí a gente nunca imaginou que a gente iria casar. Ela disse que aos olhos da juíza se tornaria assim, não mais fácil, mas digamos assim que o âmbito familiar, eu e ele, estaria mais consolidado, né? Aí ela perguntou se poderia fazer a união estável. Lá a gente saiu casado do fórum. Então a gente saiu casado, tivemos que olhar um nos olhos do outro, perguntar se você quer casar comigo. Eu quero. E né, tem que casar, vamos casar. E eu nunca pensei que eu fosse casar dentro do fórum. E aí foi um casamento legal, foi bonito, diferente, né? A vida começou a mudar. Como é que vai ser o quarto, como é que vai ser aquilo. Eu tinha uma outra casa, eu tive que vender a casa porque só tinha um dormitório. Então eu tive que comprar essa daqui para poder ter o dormitório para as crianças. Então você começa então esse tempo que a gente tem para poder te dar esse espaço para analisar tudo, entende? Ele é super favorável. A gente iniciou com um processo com uma criança de 0 a 2 anos, entende? Então a gente veio a ter uma filha com 7. Então, para você ver assim que o tempo fez a gente mudar muita coisa da nossa cabeça mudou, entende? Amadureceu. E esse processo é muito importante na cabeça das pessoas. Por isso que o tempo, às vezes, ele é importante para você amadurecer. É necessário. A gente ficou ansioso nos primeiros tempos, a gente ficou ansioso ali os primeiros meses. Mas depois chega um tempo assim que você estabiliza. Sabe? Você não fica mais com aquela ansiedade. Porque quando você sai lá do fórum com o processo tudo certinho, você já começa a imaginar a criança. Você já imagina que ou ela vai puxar mais por ele, ou vai puxar mais por mim, não. Ela vai ser crespinha, que nem eu, não. Ele vai ter cabelinho liso. Então você vai criando um monte de coisa. E aí chega num ponto que você estabiliza. Você só quer ter o filho. Não importa como ele vai vir. Se ele vai vir crespo, liso, moreno, claro, olho azul, olho castanho. Aí você já não interessa mais pra você. Mas daí você já amadureceu a ideia de que você quer ser pai, você quer ser mãe. Então, o filho que chegar na tua porta é o teu filho. A minha filha pequena, a Valentina, ela diz assim: eu tenho 2 pais. Ela faz questão de apresentar. Ela apresenta, esse é o 1 e esse é o 2. E ela chega na escola e as crianças às vezes dizem que chegam pros pais delas e dizem assim: pai, por que eu não tenho 2 pais? Eu só tenho 1, eu quero ter 2 também. Não é você que escolhe, é a criança que te escolhe. Se a criança não gostar de você, não adianta. Você pode fazer 1001 coisas que não bate. Então, quem tem que decidir se quer ser tua filha, se quer você como pai, como mãe, é elas. Não adianta você encher de presente, você agradar assim, agradar assado, porque ela que decide. E tanto que quando chegou assim nos últimos tempos, assim, nos últimos dias de visita, ela já perguntava: quando é que eu vou para casa de vocês, pais? Elas vão saindo aos poucos do abrigo, assim, como você até criar um costume com você. E aí depois, um dia antes delas virem definitivo para casa, elas vieram conhecer a casa. Elas tiveram a oportunidade de conhecer a casa.
Então elas chegaram aqui e eu levei um susto, porque na verdade elas entraram porta dentro e foram subir, porque eu acho que a gente foi falando dos ambientes da casa para elas, e elas subiram as escadas correndo e já foram direto pro quarto delas. E ela olhou e disse assim: olha aqui que lindo! É o meu quarto! E elas amaram aquilo, porque tinha já ursinhos, brinquedos, já tinha um monte de coisa. E elas já estavam apaixonadas, não queriam ir embora mais. E a gente tá assim, rumo ao terceiro. É, pra adotar também? É, então acho que é um menino. É porque ele sempre quis menino. E eu sempre disse que queria menina. Aí quando apareceu as duas, ele disse assim, teu santo é muito forte. Muito forte. Daí agora ele tem que ser menino, menino, menino. Já vamos colocar no papel ali, ó. Menino e menino. Só não precisa casar de novo, porque eles são casados. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na praia do Poço Santo.